Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu escrevi Contando os Dias. Esse livro, ele foi publicado em 2014 e ele foi meu trabalho de TCC, contando com mais 4 amigas. Então ele é um livro escrito a 10 mãos e ele foi um livro muito importante na época em que a gente trabalhou nele e que continua sendo muito importante e que eu resolvi falar dele agora porque aparentemente a história que ele conta tá em alta nesse momento político e, enfim, criminal que a gente está vivendo. Bom, o subtítulo do livro é Relatos de Mulheres que Vivem Atrás das Grades, Distantes de Seus Filhos, então já fica claro o assunto que ele aborda e de que forma ele foi trabalhado. Aqui a gente tem 10 histórias, 10 relatos de mães presas. Na verdade, essas entrevistas que a gente conseguiu foram com mulheres que já estavam num regime semiaberto, então algumas delas já trabalhavam e voltavam para dormir na cadeia, algumas delas estavam em condições um pouco mais fechadas, um pouco mais abertas, enfim, são mulheres que não estavam em casa, mas também já não estavam, assim, em segurança máxima, já tinham cumprido boa parte de suas penas e estavam agora numa outra etapa, mas enfim. O que eu queria dizer, primeiramente, é que o que a gente quis com esse livro foi falar de um assunto sério, que era pouco falado, a gente não encontrou material nenhum falando sobre isso enquanto a gente fazia as pesquisas para definir o projeto, e principalmente a gente queria dar voz para pessoas que não tinham voz. Então assim, quando a gente fala de mulheres, a gente já sabe que o poder de voz feminino na sociedade ainda é menor do que o masculino, e quando a gente fala de presidiários, isso aumenta exponencialmente. Então, mulheres presidiárias, que voz essas mulheres têm? A gente não achava matérias na mídia que retratassem esse tipo de situação. Quanto mais de alguma forma em que elas pudessem falar também. Eu vou soltar o livro porque eu fico assim, eu fico nervosa. Enfim, a gente decidiu por esse tema e por tocar esse projeto porque a gente achou que ele merecia ser feito, ele precisava ser feito. Foi um trabalho incrível de fazer, colocou a gente em frente a realidades que a gente desconhecia e eu posso dizer que ele mudou a minha vida pra sempre. É uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter feito e que mexeu comigo demais. Não tem como você sair a mesma pessoa depois de ler essas histórias. Olha o jabá. Mas assim, depois de fazer, depois de participar ativamente do processo, realmente não tem como ser a mesma pessoa. Eu penso assim e eu tenho certeza que as outras 4 meninas que fizeram o livro também pensam assim. Mas por que eu tô falando disso agora? Bom, eu tava vendo o Saia Justa agora há pouco e ele falou de 2 assuntos que tem totalmente a ver com esse livro e por isso eu me animei de gravar esse vídeo, meio sem roteiro e sem planejamento, mas pra falar um pouco sobre esses assuntos e de como foi a experiência de ouvir relatos, assim, cara a cara, de pessoas que foram atingidas por ela. Então, bem, o primeiro assunto não podia deixar de ser a história do alvará de soltura que a Adriana Anselmo recebeu. Pra quem tá em Nárnia, a Adriana Anselmo é mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e ela estava presa, enfim, por motivos. E ela recebeu um alvará de soltura porque ela é mãe. Então, até o momento dela ser julgada, ela pode ficar em casa, em prisão domiciliar, mas enfim, em casa, para cuidar de seus filhos. O que eu acho disso? A princípio, eu acho que é válido, porque a gente tem muitos problemas no sistema penal brasileiro, penal e criminal, enfim, mas não tem como a gente falar desse assunto sem discutir a questão do privilégio. Então, assim, eu entrevistei mães que estavam presas por crimes muito menores e que não tiveram direito a nada disso. Por quê? Porque elas são pobres, porque elas não tiveram uma boa defesa. Então, assim, é um direito conquistado? Não é um direito conquistado, porque se fosse um direito conquistado, ele tinha que acontecer para todo mundo. O grande problema do Brasil é que sempre é 2 pesos e 2 medidas. Então, assim, é difícil de lidar com essa situação, porque não é que eu não concorde com esse alvará, mas também não é que eu concorde, porque ele não vai ser feito para todo mundo. E ele vai ser feito, às vezes, para quem merece muito menos, porque, enfim, a pessoa é privilegiada e consegue pagar um bom advogado, enfim. Triste. A outra questão abordada no Saia Justa foi em relação a um livro que está sendo lançado agora, se eu não me engano, ele se chama Drogas, a história que nunca foi contada, ou algo do tipo, vou deixar a capinha dele aqui do lado. Mas então, o programa estava discutindo o problema das drogas, que no Brasil nitidamente é tratado da forma errada, então ele, ao invés de ser tratado como uma questão de saúde, ele é tratado como uma questão judicial, o que faz com que as cadeias acabem inflando por esse motivo, e o problema não seja tratado da forma que deve. As pessoas não recebem esse cuidado, não recebem o tratamento, são tratadas de forma marginalizada e não de forma, enfim, como doentes, né? Por exemplo, um alcoólatra
que é um cara que não utiliza uma droga ilegal, ele vai ser tratado de uma maneira muito mais adequada do que um garoto adolescente da periferia que tem problema com crack. Só porque crack é uma droga ilegal, ele é tratado como um marginal e não como uma pessoa doente. Então, isso claramente é um problema, assim, por todos os lados, porque não trata do jeito que tem que tratar e ainda por cima infla as nossas cadeias e ainda por cima deixa a gente nessa situação aqui. Por quê? Quase todas as mulheres retratadas nesse livro estavam presas por tráfico de drogas. E isso é uma questão extremamente arbitrária. A gente ultrapassa o fato dele ser tratado de uma forma errada e entra no erro dentro do erro, porque em Portugal, por exemplo, as drogas também são tratadas como um problema judicial, mas existem regras em relação a isso. Então, tipo, você pode estar com até 25 gramas de tal droga. Aqui no Brasil, não. É tratado de forma completamente arbitrária. Então, a pessoa ser presa ou não vai depender de um valor estabelecido, uma quantidade estabelecida de droga que a pessoa pode carregar, e sim do policial que aborda. E esse policial vai levar em conta preconceitos. Então, assim, é muito mais fácil uma pessoa negra ser presa com drogas do que uma branca, uma pessoa pobre do que uma rica. Isso é levado muito mais em consideração do que a possível quantidade que a pessoa esteja carregando. E mesmo assim, enfim, vão ter policiais corruptos que vão tentar ganhar com isso. N problemas que, mais uma vez, eu não vou discutir a fundo, porque eu não tenho conhecimento dentro dessa área, mas que são problemas que claramente estão aí. Enfim, acabar entrando em contato com esses dois assuntos de uma só tacada mexeu comigo e me fez lembrar de tudo o que a gente viveu fazendo esse livro e escutando as histórias das mulheres, porque as duas coisas estão muito relacionadas. As duas mulheres que eu entrevistei, a gente fez 2 entrevistas por pessoa, estavam na cadeia por causa de problemas com drogas e foram 2 histórias igualmente emocionantes. Uma dessas mulheres que eu entrevistei não tinha 30 anos, mas tinha 4 filhos e estava presa por tráfico de drogas, sendo que na vida dela ainda, e como eu acredito que seja na vida de muitos, é uma questão estrutural, porque o pai dela era traficante, ela cresceu no meio disso. Pra ela, essa era a forma de ganhar dinheiro, era o que ela via acontecer. E eu não tô aqui, gente, querendo passar pano em ninguém, nem justificar os atos de ninguém, mas a questão é que sempre existe alguma coisa por trás, e no caso dela isso foi o que ela aprendeu a fazer pra ganhar dinheiro. Ela tava com o filho passando fome em casa, era isso que ela sabia fazer pra matar a fome do filho. Podia ter feito outras coisas, eu não sei, eu não tava lá, eu não tô dentro da cabeça dela, eu não tô querendo defender, mas eu tô querendo entender, porque são seres humanos. Acho que o que mais mexeu comigo quando eu tive que fazer esse trabalho foi ser obrigada a encarar e a lembrar que são seres humanos. Então, tipo, não é um cara aleatório que tá ali preso, é um cara que tá ali e ele tem uma vida, e ele é uma pessoa, e ele tem bagagem, ele tem sentimentos, ele tem tudo isso. Então, juntando essa questão das drogas com essa questão do alvará de soltura da Adriana, eu fiquei muito triste, porque eu só queria que essas pessoas aqui tivessem a mesma chance. O que eu acho é que o sistema judicial, ele existe, e ele deveria funcionar de uma melhor forma, mas isso também não vou saber dizer sobre isso, mas ele existe. E eu acredito sim que as pessoas devem pagar pelos seus crimes, mas eu acho que devia ser menos arbitrário essa linha que divide o que é um crime e o que não é. Tinha que ser muito melhor definido, tinha que ser tratado com muito mais cuidado e atenção do que é, e os direitos tinham que ser igual para todos, independente da pessoa ser privilegiada ou não. Enfim, essa história do alvará mexeu comigo, porque eu acho que a Vitória e a Maria, por exemplo, também mereciam. E elas não tiveram, né, essa chance. Por quê? Porque elas não têm dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ignorar que isso seja uma mudança no sistema. E a gente precisa de reformas no sistema para que ele seja mais efetivo e, ao mesmo tempo, mais humano. Porque a gente está sempre falando de seres humanos, por mais que seja difícil de acreditar. Enfim, esse foi um vídeo meio maluco, eu falei um monte de coisa, repeti um monte de coisa, falei apaixonadamente sobre o que eu não sei falar direito, mas foi porque eu não consegui ficar calada. Eu, enquanto estava assistindo o programa e ouvindo falar sobre esses 2 assuntos meio que juntos ali, eu lembrei do meu livro na hora e eu lembrei do quanto foi interessante a experiência de poder fazer esse livro e como ele me mudou enquanto eu escrevia, enquanto eu entrevistava, e de como é importante o fato da gente saber sempre que, acima de tudo, a gente está lidando com seres humanos e que tudo devia ser tratado de uma forma mais justa e mais coerente.
E acho que é isso. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo atípico. Se você quer continuar a conversar sobre o assunto, coloca aqui nos comentários. Eu sei que é delicado e que dá muito pano pra manga, mas tudo pode ser conversado de forma civilizada e, enfim, né? Acho que a gente sempre cresce falando sobre assuntos mais polêmicos. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau! Adriano Duque, que eu não consigo guardar o sobrenome dessa mulher.